Oi pessoal, está começando mais um Mundo UFG e hoje vamos falar da Lei do Marco Temporal, que estabelece que os povos indígenas têm direito apenas a terras que ocupavam ou já disputavam em outubro de 1988, data da Constituição Federal. Fique com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Sejam muito bem-vindos ao Mundo UFG, eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos trançados, com tranças longas e eu uso barba. Eu sempre faço a descrição de todas as pessoas que aparecem aqui na telinha para tornar a programação mais acessível ao nosso público cego e de baixa visão. Além da acessibilidade em Libras para o público surdo, o intérprete de Libras hoje é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos escuros, olhos castanhos e tem barba cheia. E eu quero te lembrar de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. É só mandar a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, esse número que aparece aqui embaixo da sua tela, o 629-9181-1406. Você pode também começar a seguir a gente por meio do nosso Instagram, @TVUFG, interagir com a gente por lá. Muito bem, então, para começar o nosso assunto, eu já vou caminhando aqui para o nosso outro lado do estúdio. Já estão aqui comigo no sofá os nossos convidados para esse nosso bate-papo. Então, hoje com a gente, o professor Paulo de Marco, doutor em Ecologia e professor do ICB, o Instituto de Ciências Biológicas aqui da UFG. Ele se descreve como um homem branco, com cabelos lisos, um pouco grisalhos e usa óculos. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia, Cássio. Bom dia a todo mundo aí que está nos assistindo também. Bom dia a todos, né? Que bom tê-los aqui. E olha só, pessoal, nossa outra entrevistada é a bióloga e doutoranda em Ecologia e Evolução pela UFG, Daíse Jorge. Ela se descreve como uma mulher branca, com sardas, cabelos castanhos curtos e cacheados. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Cássio. Bom dia para quem nos ouve e nos assiste. Muito obrigado. Com a gente também o ecólogo e doutorando em Ecologia e Evolução pela UFG, Pablo Silva. Ele se descreve como um homem de estatura média alta, com olhos castanhos e cabelos castanhos e afro. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Olha só, então para a gente começar entendendo, né, do que se trata o marco temporal. Daíse, explica pra gente. Toda essa discussão do marco temporal começa mais ou menos em 2009, quando o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, ele decide avaliar uma disputa de terra entre a terra indígena Raposa Serra do Sol e os agricultores. Nessa disputa, o STF diz, olha, ele deixa 18 condicionantes e uma delas é que a comunidade que está aqui desde antes de 1988. Então, a partir desse momento, você tem uma decisão judicial marcando a ideia do marco temporal baseado na ocupação daquela terra em 1988, né? Mais especificamente dia 5 de outubro, que é quando a gente promulga a Constituição. E aí existe um longo período de disputa, porque a partir dessa condicionante, outras instâncias judiciais começam a usar isso como argumento. Em 2013, o STF diz, olha, não se pode usar isso. A gente usou especificamente para o processo da Raposa Serra do Sol. E então, eles declaram inconstitucional, né? Em 2017 vem um parecer no governo Temer, onde eles dizem, não, judicialmente vocês podem usar essas 18 condicionantes, inclusive a ideia do marco temporal. E aí começa várias disputas, porque presidencialmente você tem esse parecer. Em 2019, a gente tem o caso do Choclen, lá no sul do país. E volta de novo essa repercussão toda. E o que é esse caso, Choclen? Era também uma disputa de terra com agricultores, e isso vai para o STF, né, que é a instância maior, e o STF diz, olha, a gente não pode usar a tese do marco temporal. Mas, ao mesmo tempo, ele disse, vamos entrar em
em discussão. Só para a gente entender, é uma ameaça, Pablo, para as terras indígenas e para o nosso meio ambiente? Com certeza é uma ameaça, né? As terras indígenas, elas representam ali muito do que a gente tem ali de mais natural, né? Sem nenhum impacto humano. Assim, os impactos humanos que tem é quando as pessoas vão lá e tentam ameaçar de alguma forma, grileiros, fazendo alguma coisa, tipo, desmatando e tudo mais, mas eles estão ali protegendo a natureza de uma forma que a gente não consegue fazer. E em geral, o que a gente tem assim de terras protegidas aqui no Brasil não sempre tem critérios muito bons para ser criadas, né? E aí acaba que as terras indígenas acabam fornecendo ali um pouco mais ali de proteção, porque a gente tem mais consegue conservar mais, conectar mais as áreas protegidas para que a gente tenha mais biodiversidade sendo preservada ao longo do tempo. Professor, nós temos as terras indígenas hoje como reservas, como verdadeiros pulmões para o nosso meio ambiente. Retirar essas pessoas desses locais ou considerar que essas terras não são deles seria ameaçar também o meio ambiente. É ameaçar o meio ambiente, é ameaçar pessoas que vivem nessas áreas, mas é importante entender, como os meninos estão colocando aqui, de que também isso faz parte de um processo, de um problema muito mais amplo, da questão ambiental brasileira. Quando nós olhamos a discussão sobre o marco temporal, ela apenas mostra, num ponto específico, diversas ações que têm acontecido contra a proteção ambiental do ponto de vista judicial, tanto do ponto de vista dos indígenas, e aí nós podemos relatar as mudanças que buscam aumentar o uso, a exploração mineral em terras indígenas, e esse caso específico no qual se gera uma falta de proteção direta para indígenas que já estão vivendo ali, que já estavam vivendo muito antes da época da Constituição. Sim. Agora, é importante compreender que o sistema de unidades de conservação brasileira, ele existe com vários objetivos. Ele existe, por um lado, para nós imaginarmos que nós podemos separar as espécies das causas de impactos que podem levar à sua extinção. Mas eles também existem para nós criarmos uma estratégia de sustentabilidade para a nossa sociedade. Essa sustentabilidade, ela é talvez muito mais elaborada na terra indígena, na qual existe uso e existe proteção. Na verdade, a terra indígena pode ser um exemplo, um modelo, para nós entendermos mecanismos de sustentabilidade que essa sociedade tem que desenvolver. E, portanto, a discussão sobre a terra indígena, ela é algo que preocupa, porque diretamente afeta pessoas que estão vivendo, ela preocupa porque afeta a conservação da biodiversidade, mas ela também preocupa porque ela representa a forma como nós, como sociedade, estamos pensando a questão ambiental e a questão indígena. O fato da questão ambiental e a questão indígena estarem tão interligadas, ela tem a ver, em parte, com um fato estabelecido cientificamente de forma muito clara, de que as áreas das terras indígenas têm menos desmatamento do que mesmo as áreas que são protegidas pelo governo. O que é um modelo de sustentabilidade. Esses povos, Daíse, eles sabem desde o princípio como cultivar aquela terra, como retirar dela o sustento, mas também manter algo para o futuro, né? São quase 40 mil anos administrando um continente, né? Antes da exploração, assim. E isso é tão doido, porque a gente aprende na escola que o Brasil foi descoberto. Descoberto nada, né? Nada, eles já estavam aqui há muito tempo, inclusive, e mantendo tudo isso de pé, né? É como o Paulo falou, e o Pablo também. Se você imaginar que existe o uso da terra para subsistência, e mesmo com toda a precariedade, né, principalmente do antigo governo, de não dar assistência, as terras indígenas, elas ainda assim, elas têm uma quantidade maior de espécies ameaçadas de extinção.
elas são mais efetivas para combater desmatamento, queimadas. Então você tem realmente o ciclo das coisas, onde você tira da terra, mas ao mesmo tempo você mantém, né? E eu acho que esse é um dos grandes mecanismos quando a gente fala, por exemplo, em mudanças climáticas, né? O artigo que a gente publicou agora pensando muito nisso, em estratégias para a gente poder combater esse cenário caótico que está desesperador, mas a comunidade científica tem tentado arrumar estratégias, e eu acho que uma das coisas que ficou muito clara nesse artigo é que os povos originários, eles são fundamentais, eles são agentes fundamentais para que a gente passe por esse colapso climático. É como a gente fala, a tecnologia ancestral, né? Os povos originários falam muito sobre tecnologia ancestral, e é realmente, porque você vai pegar essa sabedoria de 40 mil anos mantendo todo um continente de pé para poder contribuir com o futuro climático do nosso país e do nosso mundo. É porque quando a gente escuta falar sobre ondas de calores excessivas, tudo isso assusta muito a gente. Mas de onde vai vir uma solução, Pablo? Né? São com situações como um marco temporal que vai resolver? Não seria, né? Seria justamente o contrário. Seria uma valorização dessas terras e desses povos também que cuidam delas, né? Com certeza. Uma valorização e tentar uma manutenção de toda forma, né? Porque, assim, essas são questões políticas, né? E tentar mitigar esse impacto assim, que a gente tem nessas terras vai trazer ali um benefício muito duradouro, né? E não fazer uma conversão de vegetação nativa, que nem a galera pensa, né, geralmente. E isso é só uma ação, né? Fazer a manutenção dessas terras é só uma ação. A gente tem várias outras coisas que a gente pode pensar e tentar credibilizar e fazer, utilizando a ciência, utilizando a política, mas não necessariamente a gente vai conseguir todas, mas a gente está aí para lutar. E aí o marco temporal é um atraso geral aí para a situação como um todo, mas é uma questão aí que precisa ser derrubada, né? E a gente sabe o quanto que é desafiador, né, professor? A gente sabe o quanto que é desafiador trazer isso dentro de um curso de ecologia, dentro de um mestrado, um doutorado. Trazer um assunto como esse e debater isso dentro da universidade é muito complicado. Eu acho que a beleza disso aqui também é que a universidade, como instituição, ela precisa estar preparada para responder às diversas demandas que a sociedade coleta. E aí eu acho importante que a Daíse tenha colocado a ideia de que colocar a tese dela na minha tese eu vou trabalhar. É claro que exige uma coragem da Daíse. Os estudantes que nós temos na universidade são estudantes corajosos, interessados em grandes questões. Que bom, né? Isso é muito importante. Mas a Daíse chamou a atenção de uma coisa que não posso deixar de chamar a atenção. Ela falou da tecnologia ancestral, e é importante que a gente relembre que a tecnologia ancestral mais fantástica para combater mudança climática chama árvore. E é uma tecnologia que está aí para tudo quanto é lado, e que o que acontece basicamente é que o indígena está muito mais preparado, os povos originários historicamente, em preservar essa tecnologia chamada árvore, porque o desmatamento é menor nas áreas que eles estão governando, que eles estão trabalhando, e que isso tem um efeito enorme sobre a conservação da biodiversidade, que é o que o artigo mostrou, um efeito enorme sobre a quantidade de carbono que é mantida e não liberada para o céu, que aumentaria a nossa questão climática. E é importante chamar a atenção. Não se resolve a questão climática mais. Nós nos adaptamos a ela. E a proteção dessas áreas indígenas é importante porque essas áreas são grandes e mantêm grande quantidade de área para proteção. Eu acho importante porque vários estudantes têm buscado essas grandes questões. A universidade se preocupa em se colocar, e os cursos de pós-graduação, como um espaço intelectual na qual essas ideias vão ser discutidas, mas sempre é um desafio. Sempre é um desafio porque é um desafio de incentivo, é um desafio das pressões que os estudantes têm para poder produzir cada vez mais, é um desafio por causa das dificuldades históricas de financiamento desse tipo de pesquisa. É interessante que um artigo como esse foi analisado e demonstrado que
85% das espécies ameaçadas dependem dessas áreas para se manter. Que o efeito sobre a quantidade de carbono que essas terras, inclusive as do marco temporal, preservam para a sociedade brasileira como um todo, ela é muito grande. No entanto, os custos para construir esse artigo do tempo da Daíse ou de toda a estrutura que existe, na verdade, para nós fazermos um trabalho desse, tem 20 anos de pessoas coletando informações sem as quais nós não seríamos capazes de produzir, ou os meninos aqui não seriam capazes de produzir o que eles foram capazes de produzir. Tudo está muito interligado. A nossa necessidade de incentivo à pesquisa e a nossa vontade de responder às questões importantes que a sociedade coloca para a gente. Eu quero parabenizá-los pelo trabalho, parabenizar a Daíse por ser autora de um projeto, de um trabalho como esse, o Pablo como coautor também, e o professor na coordenação desse trabalho, que com certeza vai gerar muitos frutos, e aí é essa nossa torcida. Qualquer novidade a gente está aqui, inclusive, tragam para a gente, é só passar que a gente volta com esse assunto também novamente. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Quero aqui então agradecer ao professor Paulo de Marco, professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, a Daíse Jorge, que é autora desse projeto junto com o Pablo, né? Ela que é bióloga e doutoranda em Ecologia e Evolução pela UFG, e o Pablo Silva também, ecólogo, também doutorando em Ecologia. Parabéns. Até uma próxima. Até. Agora, pessoal, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você. Não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e agora eu te conto que a reitoria da UFG deu início a um diagnóstico sobre os laboratórios de ensino da universidade e para isso solicitou o preenchimento de um formulário para que as equipes da Secretaria de Planejamento Estratégico e da Secretaria de Infraestrutura e do Laboratório de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Artes Visuais levantem dados necessários para análise. E depois realizou uma reunião com diretores e gestores no mês passado. Esse diagnóstico, pessoal, pretende identificar as condições atuais dos laboratórios, as necessidades de manutenção e possíveis demandas para novas criações e assim melhorar as condições de ensino. E agora então nós vamos para a nossa agenda de eventos e serviços da universidade. Quem chega hoje para contar para a gente todas as novidades é a Amanda Dutra, já está aqui com a gente. Olá, Cássio. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia. E bom dia também para você que nos acompanha aí de casa. A agenda de hoje tem sugestão para você que deseja se especializar e também para quem sonha em gravar músicas. Mas antes de dar detalhes, eu vou fazer a minha descrição. Me chamo Amanda Dutra, sou uma mulher negra de pele clara que tem os cabelos crespos um pouco acima dos ombros. Meus olhos e os meus cabelos são castanhos escuros. Bom, Cássio, eu começo falando sobre o edital que está aberto do Programa de Pós-Graduação de Sociologia da UFG. Esse edital, né, está com inscrições abertas até o dia 17 de setembro. Bacana. E se você... Pois é, né? Interessante. Se você quer fazer alguma especialização, seja um mestrado, na verdade só um mestrado mesmo, eu falo doutorado, mas abriu para mestrado, essa é a sua oportunidade. Ao todo são 20 vagas divididas em 2 linhas de pesquisa. A primeira refere-se a desigualdades, diferenças e violências. E a segunda linha é sobre trabalho, formação e representações culturais. Para saber mais informações e também para acessar o edital do programa, né, é só acessar o site pós-sociologia.fcs.ufg.br. É esse site que está aparecendo aí na sua tela, se você quiser fazer uma foto e também achá-lo lá no site da UFG, né, onde tem também todos os links para você saber mais informações. E um recadinho que a gente sempre deixa também é acessar nosso YouTube, porque o programa fica salvo por lá, né? Sim. Então, se não der tempo de anotar, é só acessar depois lá no nosso YouTube TV UFG também, que vocês acompanham. Mas a gente tem mais uma dica ainda para hoje. Sim, agora eu quero falar de uma oportunidade muito bacana para quem gosta de cantar, quem toca algum instrumento e deseja se aprimorar. Hoje é o último dia de inscrições para as oficinas de capacitação musical do Canto da Primavera. Ao todo, são 3 oficinas gratuitas. Uma é de percussão popular e corporal, tem também oficina de canto popular
e também uma oficina muito bacana de criação musical. E para participar é muito simples, é só preencher o formulário que está no site do evento, que é esse que vai aparecer aí na sua tela, cantodaprimavera.cultura.go.gov.br. E todas as atividades dessas oficinas ocorrem em Pirenópolis mesmo, que é onde ocorre também o evento do Canto da Primavera. E tudo isso vai ocorrer entre os dias 3 e 8 de setembro. E aí, Cássio, você gosta? Que grande de oportunidade, cantar? né? Olha, eu pra cantar, mano, eu vou falar um instrumento. negócio pra você. Só debaixo do chuveiro. Então, assim, eu não vou fazer a inscrição, eu não sou concorrência pra esse pessoal. Mas quem canta, e a gente sabe que tem muitos artistas aqui no nosso estado, né? De diferentes vertentes. Realmente é uma grande oportunidade para poder trabalhar um pouco mais a música, ter a oportunidade também de sair com uma música gravada de lá, né? Sim, e detalhe, essas oficinas que eu falei, todas são gratuitas. Então você que é de Pirenópolis ou pode ir a Pirenópolis, aproveita e faça a sua inscrição, hoje, o último dia, e ainda aproveita e confere as 55 atrações que vão estar lá no Canto da Primavera, né? Justamente. Os vários palcos lá espalhados pela cidade. Vai ter palco no Coreto, no teatro, são vários palcos realmente espalhados lá pela cidade, uma grande oportunidade. Sim, Amanda? uma super celebração da música goiana, né, da música regional. Com certeza. Quero te agradecer, viu? Até a próxima. Muito obrigada, bom fim de semana. Para você Tchau, também, tchau. tudo de bom. Pessoal, eu também vou ficando por aqui. Tenham um ótimo final de semana, vocês também. Eu te espero na segunda-feira, às 11h30 da manhã, mesmo horário. Muito obrigado por ficar aqui junto com a gente, viu? Beijos e até mais. Tchau!